Viajei 1.000 quilômetros para conhecer o meu namorado e chegando lá era golpe. Eu me casei com 18 anos e com 25 meu casamento já estava bem desgastado. Era brigas todo dia, o meu marido era muito agressivo e além de tudo ele era muito tóxico e eu não conseguia me separar dele porque eu não tinha dependência financeira. E eu tinha um filho de 4 anos de idade, então eu tive que aguentar muita coisa para continuar com ele por conta do meu filho. E quando eu completei 25 anos, eu conheci uma pessoa pela internet. E a gente começou a conversar. No início era só amizade. A gente se falava todos os dias e ele começou a me contar algumas coisas da vida dele. E eu também comecei a falar algumas coisas. Depois de uns 3 meses a gente conversando, a gente já estava falando sobre tudo. E eu comecei a falar do meu casamento, que não estava dando mais, o meu marido era muito agressivo. E que antes era só comigo, mas só que agora ele tinha começado a ficar agressivo com o meu filho também. Então ele começou a dizer que estava gostando muito de mim e o papo foi surgindo. Até que um dia ele falou por que eu não largava tudo aqui e não ia morar com ele. E eu comecei a pensar nessa hipótese, comecei a pensar bastante. E depois que a gente já estava se falando há uns 5 meses, eu decidi que eu ia mesmo largar tudo e ir embora. E naquele dia eu tinha tido uma briga com meu marido e ele tinha me empurrado contra uma cadeira. E eu liguei pra ele, contei o que tinha acontecido e ele ficou muito revoltado. Falando que queria ir lá, pegar meu marido e tal, falando que ele queria resolver aquela situação. Até que ele falou, você não vai mais ficar aí, você pega suas coisas agora e vem pra cá. E eu falei pra ele que eu não tinha dinheiro de passagem pra poder ir. E ele falou que era pra me arrumar emprestado com alguém. Quando ele chegasse lá, ele ia pegar e fazer a transferência. E falou que era pra mim arrumar apenas o dinheiro da ida. E eu corri, gente, peguei, liguei pra minha tia, falei que eu tava precisando de um dinheiro pro meu filho, pra ela me emprestar por no máximo uma semana. E ela me disse que sim, porque eu usei o nome do meu bebê, falei que eu precisava do dinheiro pra ele. Então ela me emprestou e eu fiz uma mochila pra mim e uma mochila pro meu filho. E saí sem falar nada com ninguém. E ele foi falando comigo, gente, por telefone. Eu cruzei um estado e ele foi falando comigo de boa. Ele foi me ensinando qual ônibus eu deveria pegar. Até que depois de viajar horas e horas, eu cheguei. Achei o lugar que ele tinha me falado. Achei o barzinho que ele tinha falado comigo, que era pra eu perguntar onde que era a casa dele. E assim, não foi fácil não. Eu tive que perguntar muito, andar muito, mas eu consegui achar. Quando eu cheguei no barzinho que eu dei o nome dele, ninguém conhecia ele. Aí eu comecei a ligar pra ele, ele também não atendia, o celular dele começou a dar fora de área. Pedi pra que a moça do bar também ligasse pra ele, também estava dando fora de área. E eu comecei a andar pelo bairro e comecei a procurar a casa que ele tinha me falado. Eu cheguei a encontrar a casa. E quando eu chamei, atendeu uma senhora e ela disse que morava lá sozinha. E foi nesse exato momento que eu comecei a ficar desesperada. Eu estava com um bebê de 4 anos, a gente já tinha viajado uma noite, um dia, e já estava caminhando assim pra outra noite. E naquele dia eu sentei numa pracinha que tinha e eu chorei muito. Eu não tinha dinheiro para voltar para casa, eu não tinha dinheiro para comer e não tinha dinheiro para dar nada pro meu filho comer. E a minha única solução, depois de passar uma noite inteira com meu filho na praça dormindo, foi ligar para minha tia, contar toda a verdade para ela e pedir ver se ela me emprestava o dinheiro para mim voltar para minha casa. Tomei um esculacho da minha tia que eu nunca imaginei que eu tomaria na minha vida. E eu tive que ouvir tudo quietinha porque ela me emprestou o dinheiro. Porém, ela me mandou o dinheiro e só tinha como mandar no dia seguinte. Porque quando aconteceu isso, nem tinha essa facilidade de Pix. Não tinha, era transferência e só no dia seguinte teria banco aberto para eu poder pegar o dinheiro. E eu voltei para casa, não contei nada pro meu marido. Eu falei a ele que eu tinha ido para casa de uma amiga e quando eu voltei para casa eu achei que ele ia brigar bastante comigo. Mas na realidade ele não falou nada, fez de conta que nada tinha acontecido. E quando o meu filho completou 6 anos, eu encontrei um emprego bom, voltei a estudar. E consegui me separar dele e não ficar dependente de homem nenhum. Hoje o meu filho já tem 16 anos, ele trabalha, eu também trabalho. A gente tem nossa casinha, a gente não depende, graças a Deus, de